Amados padres, saúdo mais uma vez de forma muito especial você que nos acompanha pelas mídias sociais, pela nossa rádio SDS 93,3 FM. Estamos celebrando a Santa Missa do Crisma, onde se consagra os santos óleos para o Crisma, para as ordenações, para o sacramento da Crisma. Se abençoa o óleo para o batismo e para a unção dos enfermos. Estamos celebrando-a num contexto todo especial. Nossa catedral vazia e nossos amados presbíteros e nosso povo nos acompanhando pelas redes sociais. Um pequeno grupo de presbíteros representando o presbitério da nossa diocese aqui na nossa catedral. Contexto difícil e desafiador para a nossa vida de presbíteros e para a vida do nosso amado povo. Os exortei, meus presbíteros, a serem homens vigilantes. Vigilância de Cristo, vigilância do presbítero. O presbítero é um homem que, configurado a Cristo, bom pastor, participa da vigilância de Cristo, distribuindo o alimento da palavra, da para o nosso amado povo. Homem está vida da igreja. Jesus, na sinagoga da sua cidade, desenrolou o livro e leu o texto do profeta Isaías. Jesus está na sinagoga da sua cidade, na sinagoga de Nazaré. Toda a cidade possuía a sua sinagoga. Também a terra de Jesus, Nazaré, possuía a sua. Ali todos o conheciam, todos sabiam quem era Jesus, pois o viram crescer, conheciam seus pais, conheciam a sua família. A sinagoga é o lugar da leitura da palavra de Deus, é a casa da palavra. Os judeus se reuniam na sinagoga todos os sábados para ouvirem a leitura da palavra de Deus. A sinagoga relembra o primado da palavra de Deus na vida e na história de um povo. Em tantos outros momentos encontramos Jesus na sinagoga. Encontramos nos Atos dos Apóstolos São Paulo, que sempre, quando ia anunciar o Evangelho a uma cidade, ia sempre à sinagoga, iniciava pela sinagoga. O texto salienta, segundo o seu costume. Em Nazaré, Jesus, desde a sua juventude, tinha frequentado regularmente o serviço litúrgico sinagogal todos os sábados e dias festivos. Jesus tinha uma grande familiaridade com as escrituras do seu povo, com as escrituras do Israel daquele tempo. Ele as conhece, as cita, as manda colocar em prática. Segundo o seu costume, coloca em luz a fidelidade de Jesus à religião do seu povo, à escritura do seu povo, a palavra de Deus que o Senhor tinha dado ao povo de Israel e que através do povo de Israel a deu a toda a igreja, a deu a todos nós. Nos mostra que a fé cristã, que o cristianismo não nasceu de um aventureiro, mas de um autêntico representante do Israel, no qual o fruto maduro chegou à plenitude. Jesus se levanta para fazer a leitura.
Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou e, encontrando o lugar onde está escrito, todo israelita podia apresentar-se para a leitura, mas aqui contrariando um costume, segundo o qual seria o presidente da sinagoga que convidava alguém para ler, vem sublinhada a iniciativa de Jesus, mostrando ou sublinhando de onde vem a sua autoridade. A autoridade de Jesus se fundamenta nele próprio, naquilo que ele é, o Filho de Deus. Jesus desenrolou o livro. O ato de desenrolar, amados e amadas de Deus, pode parecer simples, mas é este ato que nos coloca diante do texto. Este ato simples, físico, nos coloca diante de uma realidade maior, que é realizada pelo Espírito de Deus. É o Espírito que abre as Escrituras para cada fiel e para a igreja. A Escritura, a Bíblia, é um livro que pode ser lido como boa literatura, mas que pode não suscitar nada no coração do fiel. Somente o Espírito abre a Escritura. Santo Irineu já nos recorda: aqueles que não participam do Espírito não recebem no peito da sua mãe, a igreja, o alimento da vida. Nada recebem da fonte mais pura que brota do corpo de Cristo. A Escritura só pode ser acolhida e compreendida graças ao Espírito. São João Crisóstomo afirma que a Escritura tem necessidade da revelação do Espírito, a fim de que, descobrindo o verdadeiro sentido das coisas que nelas se encerram, disso mesmo tirem abundante proveito. E também São Jerônimo afirma que não podemos chegar a compreender a Escritura sem a ajuda do Espírito Santo que a inspirou. Essa ligação profunda que os padres da igreja percebiam, que há entre o Espírito que inspira a Escritura e o Espírito é aquele mesmo que abre a Escritura para a igreja, para cada fiel. Nós abrimos fisicamente o livro da Escritura, é o ato de pegar o livro, de abrir, de folhear, mas necessitamos da ajuda dos exegetas para entrar no texto, mas só o Espírito nos insere no mistério mais profundo da Escritura, que é o próprio Cristo. A Escritura, ela é um crescente que desde seu início vai crescendo rumo a Cristo. Cristo é o ápice da Escritura, nele a Escritura se cumpriu. E a igreja, ela percebe que a palavra de Deus para ela não é um simples livro. A palavra de Deus é uma pessoa, é Cristo. Jesus na sinagoga proclama que hoje essa passagem da Escritura se cumpriu. O hoje daquela profecia anunciada pelo texto de Isaías 61, 1 a 2, há quase 500 anos antes de Jesus, é Jesus de Nazaré. No hoje da sinagoga de Nazaré, Jesus veio a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. No colocar em movimento o reino de Deus, através dos seus gestos e palavras, vê-se como aqui está a síntese do ministério de Jesus. Amados e amadas de Deus, meus queridos padres, no hoje da história, o Espírito Santo continua fazendo com que o rolo da palavra de Deus continue sendo aberto, formando discípulos missionários
homens e mulheres livres e operantes. O ser humano é, por natureza, um ouvinte da palavra. Só a palavra de Deus pode preencher a necessidade de absoluto que existe no coração humano, dar um sentido à existência, abrir a existência à transcendentalidade, abrir a existência ao absoluto de Deus. Abrir o rolo da palavra de Deus deve ser uma atitude periódica na vida do presbítero. E o presbítero deve ensinar o nosso amado povo a fazer o mesmo, a abrir a palavra de Deus, a entrar no mistério da palavra de Deus. O presbítero é homem da palavra. Relembro o gesto de entrega do evangeliário que aconteceu na nossa ordenação diaconal, e na ordenação episcopal acontece com colocar o evangelho sobre a cabeça e depois entregar o mesmo livro do evangelho. Gesto que se repete nas posses de pároco, acompanhado das seguintes palavras: recebe o evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro, transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Transformar em fé viva o que leres exige contato diário com a palavra de Deus, lê-la, meditá-la, estudá-la, ter o hábito de fazer a léxio divina diariamente. Deve ressoar sempre com força no nosso coração de discípulos a exortação de São Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Mas é preciso, meus queridos presbíteros, colocá-la também nas mãos do nosso amado povo. Nosso povo é um povo sacerdotal, como nos relembrou o texto da primeira leitura que ouvimos, Apocalipse 1:6, que tem direito a ser alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus lida e meditada vai formando o coração de cada católico em discípulo missionário. Ela molda o coração dos leigos e leigas segundo o coração de Cristo. Vai fazendo com que cada católico se torne discípulo e cresça rumo à estatura de Cristo. Cresça rumo à estatura de Cristo. Este é o caminho de todos: crianças, jovens, adultos, casais, religiosos, religiosas, membros das nossas novas comunidades, todos vivendo esta centralidade da palavra de Deus. Quando estamos propondo os círculos bíblicos, escolas bíblicas, grupos de léxio divina, queremos construir uma igreja que no centro esteja a Eucaristia e a palavra de Deus. É o que vivemos, experimentamos em cada celebração eucarística. Em cada celebração eucarística, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. Uma conduz a outra. A mesa da palavra conduz à mesa eucarística, a mesa eucarística remete à mesa da palavra. É preciso, no hoje da história, abrir o rolo da palavra de Deus para o nosso amado povo. Daí a pouco, amados e amadas de Deus, meus queridos presbíteros, abençoaremos o óleo dos catecúmenos, dos enfermos e consagraremos o Santo Crisma. Esses óleos serão usados na administração dos sacramentos. Quero que este gesto simbolize, meus amados padres, a nossa comunhão presbiteral. Eu os abençoo e vocês os utilizarão nas celebrações dos sacramentos. Esse gesto mostra que a nossa comunhão não se fundamenta simplesmente em simpatias e antipatias, mas ela se fundamenta nas coisas santas, ela se fundamenta em Deus, que é
a fonte de tudo, do qual tudo provém, do qual todos os bens provêm. Para os orientais, esse ato de consagração do crisma é de uma importância capital, e também para nós latinos, para nós do rito romano. O Santo Crisma é consagrado. As palavras de São João de Jerusalém expressam bem esta realidade. Como o pão eucarístico depois da consagração não é mais simples pão, mas o corpo de Cristo, assim também essa Santa Mirra, depois da epíclese, da invocação do Espírito, não é mais um simples perfume, mas torna-se dom de Cristo e da presença da mesma divindade do Espírito Santo, um sinal da energia divina. Com a mirra visível vem ungido o corpo, mas o santo e invisível Espírito é santificada a alma. Amados e amadas de Deus, queridos presbíteros, no centro da missão de Jesus proclamada na leitura da profecia de Isaías está a evangelização dos pobres. A palavra pobre na Escritura não se refere somente àqueles que são pobres do ponto de vista econômico e social, mas todos os que têm o coração dilacerado, os desanimados, os desesperados, os desesperançados, aqueles que se apresentam diante de Deus como mendigos. Este tempo de Covid-19, de coronavírus, fez de todos nós mendigos de consolação, de esperança, dilacerou nossos corações. Sintamos a presença do Senhor que nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobre o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este belo texto, amados e amadas de Deus, nele Jesus não só faz, mas Ele é. Deixemo-nos consolar, descansar, curar nossas tristezas, nossas depressões, nosso cansaço, pelo seu coração manso e humilde, onde seremos sempre acolhidos, onde nos sentiremos sempre amados. Você que está na sua casa, você que nos assiste nesse momento, você que já vive da impaciência nesse momento do recolhimento, do estarmos fechados nas nossas casas, recolhidos às nossas casas, sinta essa presença do Senhor, que é manso e humilde de coração. Deixe-se consolar pelo seu amor. Amém.